Seja muito bem-vindo a mais um Cossino Cast e hoje com um convidado de honra aqui, um grande amigo, me ensinou muita coisa, me introduziu assim no mercado de marketing e tudo mais, meu grande amigo Felipe Ривelo, diretamente do Rio, agora em Palmas. E como eu sempre falo, não temos roteiro, seguimos aqui num bate-papo informal de amigos e você na mesa junto conosco, né? E o Felipe agora vai fazer uma breve apresentação de quem ele é, da onde ele veio e tudo mais, aí nós damos decorrer no nosso bate-papo. Ô, Pablão, muito obrigado. Primeiramente, quero agradecer aqui. A gente fico honrado. Que isso, que isso. A gente está podendo bater esse papo, né? É muito bom estar de novo com um amigo, Pablo, que há quase 6 anos atrás tive a oportunidade de conhecer. Vi seu crescimento, vi sua evolução, então isso me orgulha demais, meu amigo. Obrigado. Fico muito feliz. Obrigado. Né, falar da gente mesmo é um negócio bem meio mais chato, complicado, mais né? complicado. Ai, mas que bom. Me chamo Felipe Ривelo, né? Sou gestor público de formação. Durante muitos anos da minha vida tive oportunidade de empreender, sempre fui um empreendedor, sempre gostei disso, nunca tive carteira assinada, então esse talvez seja um diferencial. Mas tive pizzaria, fui empreender na área do jornalismo, na faculdade ainda, tive a oportunidade de participar de Grêmio Estudantil, montei um jornal ali no Grêmio. Depois me mudei para o interior do Rio de Janeiro, onde realmente foi minha veia empreendedora e depois a veia política. Eu tinha um jornal de circulação na região sul do estado do Rio. E eu sempre brinco, né? Jornal é um modelo de negócio que tende a acabar. Se eu pedir para levantar a mão para as pessoas, poxa, quem comprou jornal impresso hoje? Muitas pessoas não compraram mais porque perderam o hábito. Sempre compram donos de lava-jato para colocar fazer o tapete ali. O tapete do carro. Exatamente. Então, assim, o mundo muda, os negócios mudam, a economia muda, e se a gente não se adaptar, nós vamos ficar para trás. Isso eu entendi. Né? Então, o jornal já não era mais aquele negócio explosivo, eu já estava buscando alguma coisa diferente para fazer. Gestor público de formação, como falei, sempre busquei me capacitar. A política sempre teve no meu coração, eu sempre gostei e eu via na política uma forma de ajudar pessoas. Então, fui vereador no interior do Rio de Janeiro, graças ao jornal. Né? Eu tinha um jornal, me dava visibilidade, eu conseguia colocar minhas ideias ali. E isso me abriu muitas portas, né, Pablão? Sim. E dessas portas, vim candidato uma primeira vez, foi uma experiência muito legal, com 19 anos de idade. Sério mesmo? Com 19 anos? 19 anos. Caraca. Ainda não era formado em gestão pública, estava iniciando, mas sempre gostei. E vi que era possível, né? Tive uma votação bem relevante na cidade que eu morava. Não fui eleito, mas teve gente com menos voto que eu que foi eleita. Olha só. Então, com 19 anos, eu falei, isso daqui dá pra gente fazer. Eu tenho uma chance aqui no caso, né? Eu acho que tem alguma habilidade diferente que possa me levar a chegar lá. Trabalhei 4 anos, fui assessor parlamentar na Câmara Federal, tive a oportunidade de assessorar um deputado, entendi como é que funcionava e sempre quis, Pablo, e isso é um negócio que eu sempre falo para as pessoas, a gente precisa ser o melhor naquilo que a gente se propõe a fazer. Mas não é ser o melhor em relação a outras pessoas, né? Ser o melhor em relação a gente mesmo. Todos os dias a gente buscar ser 1% a mais. Então, nesses 4 anos, né, entre a primeira eleição até a eleição que eu me saí vitorioso nas urnas, esses 4 anos foram de muito aprendizado. Como eu falei... Na primeira vez você não foi, então? Não. Na segunda vez já foi eleito? Exatamente. Então, 19, 20, 23 anos? Exatamente. 23, depois assumi com 24 anos, praticamente ali, 23 para 24. E tive a oportunidade de realmente cumprir aquilo que eu falei que ia fazer. Não prometi nada mirabolante, prometi dar meu máximo todos os dias. Sim. Então, isso foi em 2012, minha eleição. Assumi em 2013, a TV Rio Sul, a Globo local, já me colocou como o melhor vereador da cidade, o mais atuante. Em 2014, tive a oportunidade de participar em 2014 tive a oportunidade de participar de um prêmio da União dos Vereadores do Brasil,
onde eles escolhiam os 15 melhores vereadores do Brasil, de acordo com os projetos apresentados nas câmaras municipais. Só para ter uma ideia, Pablão, são mais de 50 mil vereadores eleitos no Brasil. 50 mil? 50 mil. E ele só premiava era 15, exatamente, né? Dentro dessa lógica. Mínima. Fui a Brasília, apresentei meu projeto, defendi isso com 25 anos de idade, 24 para 25 anos de idade ali, ainda sem muita noção da política realmente. Tinha gente com muito mais experiência, concorri com gente com 8 mandatos, né? E assim, mas não me deixei abater, concorri e fui escolhido um dos 15 melhores vereadores do Brasil em 2014. Olha Isso só. me orgulha, meu amigo, demais. Eu imagino. Né? A política... Dentre 50 mil, você saía 15 com 23 anos de idade. Sensacional. Exatamente. Mas como que era você lá na infância? Porque eu, Pablo, eu sempre tive uma veia de empreender, de negócio, de venda, de falar com gente, falar com pessoas. Eu sempre fui muito bom com isso. Tem gente que se desenvolve no passar do tempo, né? Você, quando você tinha lá seus 10, 12 anos, o que é que você pensava? O que é que você... Não, eu quero ser isso, eu quero fazer isso. Como que era você novo? Eu vou puxar até antes dos 10 anos, Então, Pablão. Coisa que nem tudo eu lembro, mas que meus pais, enfim, falavam, meus familiares me colocavam, que muito novinho, né, a profissão que eu queria ser, e aí como que as coisas vão mudando, né? Respeito todas, acho que tudo é absolutamente digno, mas a profissão que eu queria ser naquele momento era, com 2 anos de idade, era lixeiro. E eu achava o máximo, um monte de gente queria ser astronauta, tudo mais. Mas por quê? Na época eram aqueles latões redondos, né? Sei. E, poxa vida, eu morava num prédio no Rio de Janeiro, então eu via, isso eu lembro que eu via. Não lembrava que eu queria ser lixeiro, mas eu lembro dessa cena, deles assim com uma luva, rodando aquele latão com uma habilidade tão grande. Eu achava maneiríssimo aquilo, entendeu? E achava que aquilo era o máximo, né? Então foi minha primeira... profissão que eu sonhei, né? Eu quero ser lixeiro. Para rodar aqueles latões. Pra rodar e jogar lá dentro. Exatamente. Então foi muito legal, enfim. O tempo foi passando, eu fui me desenvolvendo. Meus pais falam que com 3, 4, 5 anos eu sentava na frente da televisão via horário político e aquilo me prendia, né? Olha que interessante. Quando que uma criança... Então isso me chamou a atenção. E aí o tempo foi passando, eu fui mudando, né? A gente vai mudando. Isso eu dou hoje muitos treinamentos, eu ministro treinamentos em escolas, em universidades. E eu gosto de deixar isso muito claro, né? Porque hoje em dia há uma pressão muito grande, seja dos pais, da sociedade, para buscar o propósito de um jovem, né? Poxa, o que você quer ser? Qual é o seu propósito? Cara, eu já mudei... A pergunta do século hoje é isso, né? Eu já mudei tantas vezes, né, de foco, até achar a veia, e uma hora a gente acha, obviamente, né? Mas eu fui fazendo pequenos testes inconscientemente, né? Eu não percebia isso, mas a gente vai mudando ao longo do tempo. Então, na minha adolescência, eu queria, explosão da internet, da informática, eu falei, eu quero mexer com isso. Então, com, 13 para 14 anos, fiz curso de web design, CorelDRAW, Photoshop. Graças a Deus, exatamente. Montagem e manutenção de Microlins. Exato, cara. Eu acho que não existia isso no meu tempo, não. Vou te falar. Mas assim, e meus pais sempre me deram condições o estudo nunca foi uma dificuldade lá em casa, embora tivéssemos altos e baixos, mas eles sempre quiseram isso tiveram isso como base, né, para os filhos. Então foi algo bem legal. Então eu fiz basicamente tudo que eu queria. Então com 15 anos de idade eu já fazia site para empresa, né? Então o empreendedorismo já na veia mesmo. Exatamente. Né? E puxando até um pouco antes disso, né, com lá para 13, 14 anos, eu tive a oportunidade de morar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro e tal. E meus pais tinham condição, né? Eu queria, por exemplo, ter uma moto. Com 13 anos de idade. Poxa, vi um monte de gente, né? Eu falei, cara, isso aqui é legal. Isso é muito Meus pais podiam ter pego o dinheiro e comprado uma moto, mas deram entrada num consórcio, né? E começaram a pagar. Falou, olha, quando você fizer meu filho, 18... a mensalidade a gente até paga. Porém, o lance, se quiser ganhar antes, ou conta com a sorte,
ou então se vira para dar o lance. Eu tinha, sei lá, 14 anos de idade. Era aquela jogazinha que podia andar sem habilitação, enfim, dentro do condomínio, lugar fechado. E eu sempre fui muito responsável, né? Assim, modéstia à parte, sempre tive muita consciência do que podia, o que não podia. Busquei, tive uma base familiar bem legal em relação a isso e busquei realmente seguir aquilo ali. Então, eu falei, cara, o que eu vou fazer com 13, 14 anos? Na Barra da Tijuca, eu falei, bom, calor danado, Rio de Janeiro, um monte de moleque, um monte de amigo. Falei, eu vou vender, no Rio de Janeiro se chama sacolé. E aqui geladinho, né? O famoso geladinho, né? Que foi até hoje proporcionalmente o melhor negócio que eu já tive. Lucros por quê? Absurdos. 100% de lucro, não, sei lá quanto, por quê? Meus pais compravam a matéria-prima. A embalagem. Comprava a matéria-prima. Eu tinha um trabalho ali de fazer. Tinha uma funcionária lá em casa que ficava o tempo inteiro. Então, eu descia para brincar ali, para jogar futebol. E eu fazia o marketing, né? Descia já com um geladinho na mão. Num calor... meio-dia pra falar assim, gente, olha só, vocês estão aí. Eu fazia o marketing, eu descia com geladinho e falava, gente, tá delicioso, vocês estão passando calor aí e tudo mais. Mas onde você comprou? Então, lá no 806 do Apple, que era o nome do meu prédio. Pode ir lá comprar R$1, não lembro quanto era. O melhor que tem. Delicioso. Pô, mas fazia assim, ó. Todo mundo lotava. ia. Então, eu não pagava matéria-prima. Tinha minha vendedora que acabava vendendo para mim. Meu trabalho era fazer o produto e o marketing nasceu dali, né? Eu falei, bom, esse negócio funciona. Porque tinha um monte de gente que vendia, né? Em outros lugares e tal. Mas não tinha ali aquele marketing, né? Exatamente. A prova social que o geladinho era bom. Porque alguém pedia, olha, não tinha Covid, né? Gente, ó, chupa aí um bocado. E funcionou, né? Dali, sei lá, 2, 3 meses eu juntei um montante financeiro para dar o lance da moto, fui premiado e foi minha primeira grande conquista com um negócio meu, isso com 13 para 14 anos. Aí, 14 para 15, fiz os cursos de web designer e tal, comecei a fazer site para empresas de pessoas próximas. Sim. E aí já vai um primeiro insight, né? Tem muita gente que, mas como que eu vou começar? Relacionamento. É o que eu sempre falo também. Falei, gente, se você quer fazer dinheiro, dá para começar hoje. Como? Uma coisa que todo mundo faz todos os dias é comer. É o que eu sempre falo. Cara, você compra juba, faz um bolo e vende para quem? Para sua família. Eles vão comprar nem é pelo produto, mas por causa da sua venda, entendeu? O relacionamento é muito importante. Exatamente, principalmente no começo, né? Sim. Então você precisa... Porque tem muito aquilo lá, eu não tenho primeiro emprego porque eu não tenho experiência. Mas se eu não tiver experiência, eu não tenho primeiro emprego. Eu não tenho a primeira venda porque ninguém comprou. Mas se ninguém comprou, como é que eu vou falar da venda? Então comece, né, no espiral ali. Primeiro para as pessoas mais próximas. Não adianta eu querer vender para o Japão no marketing digital. Porra, você não consegue vender para o meu vizinho, né? Entendeu? É uma coisa louca. Então, a partir dali foi nascendo minha veia empreendedora. E, puxa vida, eu com 15 anos talvez ganhasse mais do que umas pessoas assalariadas, entendeu? Então, eu falei, poxa, será que é o salário que eu vou buscar? Isso de forma inconsciente, né? Exatamente, né? E dentro de casa eu tinha 2 paralelos, né? Tinha o meu pai, muito empreendedor, né, com essa visão, arrojado, o negócio é fazer e tal, e muitas vezes passava do ponto, arrojado demais, e minha mãe é a funcionária pública, né, aquela travada, extremamente conservadora, só dava um passo aonde o pé alcança, eu sempre ouvi isso, e eu tinha isso inconscientemente. Depois, quando eu fiquei um pouco mais velho, foi ler um livro que talvez muita gente conheça, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Acho que é o primeiro livro que... livro de finanças pessoais mais vendidos do mundo, né? De Robert Kiyosaki. A gente visualiza que, puxa vida, muitas famílias são assim, né? Tem sempre esse paralelo. Então, eu tive muito mais o perfil do meu pai, mas eu busquei um equilíbrio, né? Então, eu ainda busco esse equilíbrio durante a vida, mas eu visualizei que era possível
empreender e você chegaria um pouco mais longe. Então, eu sempre fui mais arrojado, mas sabendo que tem que ter um meio termo ali também. Saber dosar o ponto certo, porque senão você só faz muito, mas você tem que... Opa, calma aí, eu tenho que pensar também um pouquinho, porque se você só vai e não pensa, chega uma hora que não dá bom. Exatamente, exatamente. Então, isso é um treino, né, diário. E aí, beleza, né? Tive essa oportunidade, 15 anos e tal, e fui fazer, já que era minha área, informática, eu com 17 anos, sei lá, não, 16 anos, fui para fazer um curso técnico, né, de informática. Então, eu fiz o ensino médio concomitante com o ensino técnico. Isso me fez evoluir um bocado, né? Por quê? Porque, normalmente, o ensino médio ainda é a escola, né? Eu fui para um curso técnico, que era na Cândido Mendes, por exemplo, que a Cândido era uma faculdade conhecida no Rio de Janeiro, onde não tinha ninguém regulando se eu ia estar na aula, se eu não ia, assistir a aula se eu quisesse, era porta aberta, era uma universidade. Eu com 16 anos no primeiro ano, 15 anos, sei lá, né, no primeiro ano ainda. Então isso me fez aumentar a maturidade, né? No primeiro semestre, no primeiro bimestre, eu fiquei em 16 matérias, porque eu não tinha essa maturidade ainda, né? Centro do Rio de Janeiro, eu morava longe e tal, foi uma tentação. Isso é legal, a gente contar a história real, porque muita gente acha que... É uma ilusão. As pessoas só veem, né? A pinga que a gente toma, né? Não vê os tombos. A parte boa da coisa, né? Porque eu falo, gente, o Instagram é a vitrine. Você não olha só aquilo, entendeu? Exatamente. É a vida ideal. E não existe isso, né? Então, eu fiquei em 16 matérias. Tinha 18, 19, sei lá. Minha mãe quase me... Quero nem lembrar. O que você tá fazendo aí? Eu ganhei a moto, sei lá, eu consegui comprar a moto, né, dar o lance, 3 meses depois já perdi, a chave ficou... Não tinha a menor condição de andar, porque castigo eterno, esse negócio de mimimi que tem hoje, não, apanhei igual não sei o quê, enfim. Passei um período ali bem de resistência. Mas foi bom, porque acordei pra vida, né? Com certeza. Falei, cara, das duas uma, ou eu vou me tornar um Zé Ninguém aqui, ou então realmente eu tenho que entender essa dinâmica, ter essa tranquilidade de seguir esse novo momento da vida e conquistar alguma coisa diferente, né? A escola que eu vim, né, antes tinha Grêmio Estudantil, Associação de Pais e tal, então tinha um movimento social bem legal, sempre escola particular, então que é algo raro, né, em escolas particulares, mas a escola que eu estudei teve muito isso. E aí depois na Cândido Mendes, né, teve essa liberdade maior. E aí tinha incubadora de empresas lá e incentivavam o empreendedorismo, tinha esse incentivo de faça diferente dos demais. Então isso me chamou muita atenção. Tinha muita palestra por conta da universidade e era aberto para a gente também. Então eu passei a frequentar. Eu morava muito longe, né, da minha casa. O colégio era muito longe, a escola era muito longe de casa. Então tinham horários de ônibus e até eu esperar para não pegar tanto trânsito, eu ficava fazendo essas atividades extras, né? Sim, para não ficar à toa, ia para lá. Exatamente. Então, puxa vida. E aí tiveram palestras de presidente da República, desde o Fernando Henrique lá, achei fantástico na época, né? Tinha acabado de sair do governo. Enfim, e isso foi me chamando muita atenção. E eu, no centro do Rio, passei a frequentar a Câmara Municipal, que eu gostava. Uma visitinha ali. Passei a frequentar a Assembleia Legislativa, passei a conhecer vereadores, conhecer deputados, que aqui no Tocantins é até mais simples pela essa proximidade, né? É um lugar menor e tal. Poxa vida, no Rio de Janeiro, para você falar com um vereador na capital, meu amigo, tem que suar. Deve ser muito mais complicado, muito mais complicado. Não dá nem para explicar, é mais fácil falar com um secretário de Estado aqui do que com um vereador na capital do Rio. E é besteira, não tem porquê isso, sabe? Mas é dessa forma que funciona. A gente não consegue mudar o vento, né? E a gente vai ajustando as velas. Vai ajustando, sim. Exatamente. Então, eu comecei a me envolver naquilo ali e tal, fazendo o curso técnico, e aí me formei, né? Essa formação do curso técnico veio a primeira oportunidade de um concurso público. A partir dali que minha
entendi que aquilo não era para mim. Sim. Concurso público para vaga de web designer, né? Será que num tem ainda isso hoje em dia? Hoje é difícil, né? Hoje em dia o difícil. site custa O R$100. site você abre ali, você só põe... Acabou, facinho. Mas teve isso numa fundação lá do Rio de Janeiro, enfim, uma vaga, Pablão. Cara, eu nunca tive medo de nada, não. Eu falei, até eu só preciso de uma, né? Pra entrar, não sou o melhor cara estudioso do mundo, mas disposição a gente tem. E aí minha mãe, pô, tem que fazer um concurso, estuda pra arrumar um bom emprego, passar num bom concurso, pra se formar e depois aposentar com dignidade. Você conhece algum aposentado com dignidade, Pablão, até hoje do INSS? Difícil. É triste. É triste. Entendeu? Mas eu entendi isso hoje, né? Aí lá atrás, 2 etapas. Primeira, prova teórica. Segunda, prova prática. Nesse meio tempo, eu já estava militando, né, na política. Já conhecia muita gente, já estava afiliado a partido político, já estava participando de alguns movimentos, algumas discussões e tal, mas ainda não tava na cozinha ali, que a gente fala, né? Ainda não era uma pessoa conhecida, mas... ali algumas pessoas que me conheciam viam, pô, tu tem um diferencial e tal. E era o que eu queria. Ali eu já tinha a clareza. Mas eu também queria ter um ganho, né? Então, fui fazer esse concurso público. Primeira etapa, que é a etapa de português, matemática, o basicão ali. Fui e tirei em primeiro lugar, junto com 3 ou 4 pessoas, né? Que bateram a mesma nota que eu. Eu até me surpreendi. Porque eu não sou um concurseiro, não era um concurseiro, tudo mais. Mas estava fresco, né? Acabei de sair do ensino médio, era uma vaga para ensino médio. E o mais complicado para as pessoas era o mais simples para mim, que era a prova prática de web designer ali, né? Só que eu tinha clareza já naquele momento que não era aquilo que eu queria para mim. Tanto é, eu já tinha decidido que eu não ia fazer informática como faculdade. Por exemplo, eu já estava decidido em fazer administração, porque não tinha gestão pública na época, não era tão simples. No Rio de Janeiro eu não achei. Mas eu ia fazer administração para fazer pós em administração pública na GV, na FGV, que era onde eu visualizava. A sua meta. A minha meta. Nesse meio tempo, né, veio esse concurso, fiz primeiro e tal. A segunda etapa caiu num domingo. E aí eu lembro até hoje. Nesse domingo, o presidente do meu partido, que era deputado federal, era um cara que eu não tinha proximidade ainda e tal, eu era moleque. Não tinha contato, nem nada? Contato nenhum, né? Calhou dele fazer o aniversário dele, aquele churrascão de político, né? Todo mundo junto. Todo mundo junto. Eu falei, é a chance de eu fazer meu nome ali. De eu conhecer todo mundo do partido e eu me relacionar com essas pessoas me conhecerem. E eu não falei nem lá em casa, né? Ainda morava com meus pais e tal. Eles só sabiam da parte que eu tinha tirado em primeiro lugar no concurso. Enfim, veio a prova e eu tinha a primeira grande escolha da minha vida. Ou um ou outro. Ou eu vou seguir o que meus pais querem, minha mãe queria, o que a sociedade espera, né? O que é o normal. Ou eu vou arriscar, e aí não tem vitória sem risco, né? Não tem grandes conquistas. O risco é proporcional ao seu resultado, ou eu vou arriscar isso daqui e vou nesse churrasco. Mas sabe o que eu não parei para pensar nem 10 segundos? Tinha que comprar carne? Eu falei, não, o que eu tenho que fazer para ir lá, né? Qual é a localização, que não existia na época? Como é que é o mapa para eu chegar nesse churrasco? Não tinha nem dúvida. E eu deixei de fazer, né? Eu fui contar isso muitos anos depois, mas falei que não tinha passado, enfim, e fui para esse churrasco. E ali começou minha história na política, nos negócios, enfim, basicamente na política, porque eu tive a oportunidade de conhecer todo mundo. Boa. Vambora. Em cima desse assunto. Não sei se você vai saber responder, mas vamos lá. Qual conselho você daria para quem está começando a estudar para concurso? Cara, se é o propósito dessa pessoa, se ela acredita nisso, né? Dê o seu máximo, faça acontecer. Eu acredito que o sucesso, apenas 5%, Pablão, das pessoas que decidem fazer qualquer coisa na vida tem grandes resultados. Apenas 5% em qualquer coisa, seja empreendendo, seja num concurso público. Por quê? Porque essas pessoas têm atitudes diferentes das 95% das outras, né? Que simplesmente, eu quero. A vontade sem a ação de nada vale. A informação sem a ação de nada vale.
Então, apenas 5% das pessoas têm grandes resultados porque elas fazem diferente das 95%. Existe um padrão para o sucesso. Se essas pessoas querem realmente passar num concurso público, vá conhecer, vai conversar, vai se relacionar com pessoas que já passaram em vários concursos públicos. Quem é a pessoa que você conhece que mais passou em concurso público, né? O quanto mais próximo essa pessoa tenha passado, melhor. Por quê? Siga um padrão, se modele em pessoas de sucesso, que você será mais um bem-sucedido naquela área que você escolheu. E decida fazer, porque tem, eu quero. O querer não é poder. Eu vi um vídeo, se eu não me engano, foi no podcast do Vilela também, que o rapaz fez algo muito top, que ele falou assim, tenta jogar essa tampa na sua mão. Aí ele não, mãe, tenta jogar. Aí ele, não, tenta. Aí ele falou, não, tenta. O tentar é você faz ou você não faz. Ele não falou para jogar a tampa, ele falou, tenta jogar a tampa. Então, ou você joga ou você não joga. Você tem que fazer uma escolha. Exatamente. E esse é o difícil, né? Muita gente fala, pô, por que nunca me assustou, né? A quantidade de vagas por candidatos, né? Candidato vaga. Por quê? Porque muitas pessoas, quando escolhem fazer um concurso público, a imensa maioria, 95% em média dessas pessoas, elas acreditam que o concurso público é uma loteria, pô. Não, eu vou me inscrever, tomara que eu passe, né? Se der certo, também. Deus e reza e ora, tudo mais e tal. Cara, a fé, a lei da atração, tudo mais, ela tem um limite. Tem a parte dela. E qual é a sua parte na história? Né? Então, isso é muito forte. Eu tenho uma palestra que é voltada, hoje eu sou treinador, enfim, tem uma palestra que é voltada para novos universitários, calouros, que estão entrando na universidade. O que eu vejo gente já se formando falar? Puxa vida, eu sou engenheiro, mas aquelas vagas boas de engenheiro só ocupam quem indica. Você já ouviu isso, Pablão? Já. Não, ali só entra quem indica. Beleza. A minha pergunta para essa pessoa é, por que você não é o indicado? Por que você não é o indicado? Não, beleza, só entra naquela vaga quem indica. Por que você não é o indicado? Muita gente quer mudar o vento, mas o vento não se muda. Vamos ajustar as velas? Você consegue mudar o vento? Eu não consigo, vamos ajustar a vela. Se eu já sei, porque isso já é consenso, se em algumas posições só entra quem indica, a faculdade ela vai me ensinar a parte técnica da coisa. Ela vai me ensinar toda a parte teórica, tudo mais ali. Isso é legal. Se você se esforçar, você vai ter alguma parte prática. Agora, não é só isso. A gente precisa entender que é necessário fazer um bom relacionamento. A inteligência, aquele QI, inteligência intelectual, isso valeu para o século passado. Isso é muito importante. Mas e a inteligência emocional, a gestão de pessoas, como você lidar na sociedade? Isso tudo é o que as grandes empresas hoje buscam. Se eu sei que algumas vagas só entra quem indica, no meu treinamento eu passo a ensinar isso para os novos universitários. Eu ensino o seguinte, a faculdade vai te dar a parte teórica, você pode pegar uma coisa ou outra prática, mas qual é a sua parte nessa história? Do primeiro ao terceiro período, Pablão, se você faz engenharia, você ali no seu micro, na sua cidade que você mora, você tem que conhecer os melhores engenheiros, você tem que conhecer o secretário de obras, você tem que conhecer o representante do Conselho Regional de Engenharia, você tem que conhecer as pessoas que mexem com isso, os melhores profissionais da sua área. Não é quem indica que entra nos melhores? Quem vai indicar? As pessoas que já estão bem posicionadas. Então, eu tenho que conhecer essas pessoas têm que saber o meu nome, essas pessoas têm que saber que eu estou entrando na área delas. Quem eu sou. Ela tem que saber que eu tenho iniciativa. Então eu preciso disso. Ah, Felipe, mas o secretário de obras eu não consigo falar com ele. Eu falo o seguinte, vai 10 dias seguidos lá bater na porta, falar, não, eu sou estudante de engenharia aqui, eu quero conhecer, eu quero passar o dia, eu quero fazer... Tudo que eu falo é porque ou eu já fiz ou já vi acontecer. Isso eu já fiz. Já bati na porta de muita gente. Fica 10 dias lá. O cara te recebe, nem que seja pra você nunca mais voltar lá pra perturbar o cara. Mas ele nunca mais vai esquecer de você. Não vai, entendeu? Não vai. Então a gente precisa ter isso.
em mente, né? Poxa, se eu quero alcançar determinado lugar, eu tenho que estar no radar de pessoas que já alcançaram. Não tem jeito. E aí, do quarto ao sexto período, a nível estadual, pô, na minha cidade eu já conheço todo mundo e todo mundo já me conhece, que é o mais importante. Vou pro estado. Eu faço direito. Pô, quem é o presidente da OAB? Vou lá. Quem são os conselheiros? Vou me apresentar. Pô, sou estudante de direito. Tô aqui, quero aprender. Pô, posso passar um dia contigo? Posso passar metade do dia, tudo mais? Pô, que legal. Quais são os principais escritórios de advocacia? Pô, eu quero passar um dia aqui, eu quero ouvir, quero aprender. Pô, quem é o juiz da cidade? Sei lá, entendeu? Quem são os desembargadores? Pô, prazer, sou estudante de direito. Quantos fazem isso, Pablo? Eu acho que nem 5% faz. Entendeu? Concorda que se você fizer, se a pessoa que está entrando naquela área fizer, ela vai ter um diferencial das outras pessoas? Com toda certeza. E na hora que esse cara for indicar alguém, quem que ele vai lembrar? Aquele cara bate lá na minha porta. Pode nem te indicar num primeiro momento, mas ele vai lembrar de você. Com certeza. E para você ser indicado, você tem que estar no radar, pelo menos, das pessoas, entendeu? Então já é um passo. E aí você continua fazendo a sua parte. Nos últimos períodos, vai para Brasília, brother. No Brasil, quem é a referência na área de arquitetura? Sei lá, na época, né? Oscar Niemeyer. Meu amigo, cadê que eu não ia conhecer esse cara? Não tem jeito, entendeu? E aí a gente começa a entender que a faculdade faz a parte dela, o curso técnico, mas se você não fizer a sua, você vai ficar para trás, não tem jeito. Você vai ficar na mesmice sempre. Exatamente. Pare de procurar procure quem. Exatamente. É tão mais fácil. E aí, a indicação vai até certo limite. Você pode conhecer, e também esse outro lado é importante, né, falar, porque senão a gente menospreza o estudo, e não é isso que eu quero falar. A indicação, ela te coloca lá, mas o que te mantém é a competência. Então, você tem que sempre tentar levar isso... Dosar, levar numa balança, para que você se posicione de uma maneira que o mercado te quer. Por que eu tive um resultado bem legal na política? Né? Então, continuei ali, começando, voltando né, do churrasco, conheci todo mundo e tal, e a partir dali eu fui me relacionando, eu fui mostrando que eu era diferente, porque muita gente está na política para sugar. Né? Eu sempre busquei entregar mais num primeiro momento do que e até porque isso é interessante também, naquele momento eu não precisava, né, preocupar com isso, então eu entreguei muito e entrei no radar de todo mundo e coordenei uma campanha de deputado estadual, isso com, 17 anos de idade, entendeu? Uma campanha bem legal. Hoje, até minha madrinha na política é a Marta Rocha, delegada no Rio de Janeiro, que, puxa vida, foi chefe da Polícia Civil, teve uma atuação ilibada, uma pessoa incrível, onde eu aprendi muito ali, não ganhou eleição naquele primeiro momento, mas eu fui o coordenador, conheci demais da política, e hoje é deputada de vários mandatos, uma pessoa respeitadíssima na política do Rio de Janeiro, na polícia também, enfim. Depois trabalhei com várias outras pessoas, em muitos casos, por aprendizado só, nunca ganhei R$1 da Marta, 0, entendeu? Quantas pessoas se propõem a fazer isso só para ganhar experiência, né? Muitas não podem, eu entendo, né? Mas se você puder, se proponha realmente a primeiro plantar. Primeiro você planta, colhe. Depois você vai plantar e colher. Daqui a pouco você plantou tanto que você começa só a colher. Entendeu? Só colher e ajudar outras pessoas a plantarem, né? Então, essa visão que a gente teve foi me abrindo um leque de relacionamento muito legal. Sensacional. Exatamente. O jornal, como foi que surgiu esse jornal? Cara, muito legal, né? Porque eu nunca nem pensei em fazer jornalismo. E eu tomei muita porrada por conta disso, né? Eu tinha um jornal na época que era a discussão do jornalista com diploma e sem diploma. E eu fui virar, com 18 anos de idade, 19, vice-presidente da Associação Nacional dos Jornalistas Sem Diploma. Mas por que isso? Poxa vida, eu acredito que o repórter ali tem que ser jornalista realmente, né? Agora, um cara que vai falar de economia, o jornalista ele não tem o domínio para falar de economia,
né? Ele tem o domínio para relatar um fato, né? Mas para falar de economia, o cara que é ligado à economia tem muito mais propriedade. Para falar de futebol, o cara que vem do futebol. E se a gente conseguisse casar essas duas coisas, seriam bem legais, né? E foi esse minha militância dentro dessa área. Mas o jornal veio da universidade. Eu, quando eu entrei na universidade, né, já filiado a partidos, já gostando disso, viram meu potencial, eu já comecei a movimentar no diretório acadêmico, depois no DCE, né, Diretório Central dos Estudantes. Eu lembro da minha primeira eleição, e única até, né, nessa área do DCE, eu era estudante da Estácio na época, fazia administração, e a nossa chapa foi eleita com 11 mil votos. Nossa! 11 mil, eu nunca tive tanto voto até hoje, né? 11 mil votos. Eu era o gestor político e tesoureiro daquela chapa. Era interessante que não existia um presidente, era uma tríplice, né? Eu era um dos três ali. Minto, eu não era um dos três, eu era o gestor político que não participava dos três da decisão, era tesoureiro na chapa, só que era quem gerenciava aquilo dali, os interesses de cada um, era cada um de um partido e tal, sempre desde cedo. E a partir dali, né, que eu vi que como é que as coisas funcionavam, né? Naquele momento era muito novo para mim, mas quando eu assumi, eu lembro que eu recebi como tesoureiro, logo que a gente assumiu, né, eleito com 11 mil votos, a Estácio até hoje é a maior universidade do Brasil, né, e ela tinha muitos campos, era uma coisa de louco, tinha muito, o DCE era um DCE muito rico. Eu não lembro em números quanto que arrecadava por mês, mas a gente tinha as máquinas de Xerox das universidades, era exclusivo do DCE. Nossa, entendi. Cara, naquela época era Xerox, hoje eu acho que até acabou esse negócio, né? Até tem, mas talvez pode ser bem menos. Né? Mas na época era Xerox. Então, assim, era a fonte de renda do DCE e a carteirinha da Uni, né? Era a fonte de renda. Então, eu assumi uma tesouraria com um recurso legal, a gente tinha a máquina, só não tinha aluguel, né? Então era um negocião, realmente, ali. Porque não pagava aluguel, a faculdade já liberava a sala, tudo mais e tal, recebia. E aí mantinha o funcionário e tal, e fazia as atividades. Tinha uma festa, um evento, uma palestra, tudo mais. E isso que eu tinha na cabeça que era a função, né, do diretório, defender realmente os estudantes, os interesses, né? Só que, puxa vida, com 1, 2 semanas na tesouraria, eu recebi, e ali já foi o primeiro choque, eu recebi nota fiscal para pagar a geladeira dos outros, que era dali cama, hotel para, sei lá, para praia, uns negócios assim que eu falei, bom, não é isso daqui que eu acredito. Né? Não tá fazendo sentido. Não tá fazendo sentido. Mas você vê que começa desde ali, né? E outras coisas, já que eu falei o nome da universidade, não vou nem falar, né? Mas em outras universidades, quando se ganhava, né, um diretório, eu ouvia falar que a mensalidade passava viserada, por exemplo, entendeu? Por quê, né? Enfim, para os membros dos diretórios de outras universidades. Então aquilo me assustava, sabe? Puxa vida, qual é o interesse de zerar uma mensalidade para quem é membro ali. E a forma das eleições de entidades e tal, aquilo ali me deu uma assustada, mas é a vida real, né? É o fato. Hoje é assim, o que a gente pode fazer para melhorar? Será que por fora, reclamando, ia melhorar alguma coisa? Difícil. E aí passou, me mudei para o interior, né? Eu vi uma oportunidade de empreender com um jornal no sul do estado do Rio, né? Na região sul do estado. E aí mudei para uma cidade de 25 mil habitantes, onde eu tinha familiares, do lado de Volta Redonda. E comecei a empreender ali com um jornal distribuído, era gratuito, eu só ganhava com a mídia, de casa em casa, né? De casa em casa. De mão em mão. Eram 25 mil habitantes, em média 4 a 5 pessoas por cidade, eu imprimia 5 mil exemplares e todas as casas da cidade tinham o jornal, uma vez por mês no começo. Então, assim, a gente se tornou um meio de comunicação mais acessível para todo mundo, né? Porque chegava na porta da casa, era um negócio caro, difícil e tudo mais, mas não precisa ser fácil, só precisa valer a pena. E aí eu comecei naquilo ali, com 3 meses de jornal, a gente foi para o Rio, imprimia na capital,
né? E um primo meu emprestou a Kombi para buscar e essa Kombi foi roubada com jornal, com Nossa. tudo, com tudo. Então, primeira grande perda, né? E é legal contar, Pablão, porque as pessoas esperam só coisa linda. Exatamente, num crescimento de negócio, exponencial muito seja grande, só até linear, o topo, linear. E problemas vão acontecer. Né? Fato, E se a gente não é estiver fato. preparado, a gente entra em depressão. Então ali eu comecei a ter que buscar recurso para imprimir de novo, porque o anunciante não quer saber, né? Se roubou, se não roubou. Ele quer um negócio na negócio rua. impresso ali. Exatamente. Aí já tinha a Kombi do primo, enfim, uma confusão danada, mas a gente foi superando obstáculos, sempre fui colunista do meu próprio jornal, então sempre colocava posições. Eu tinha nota 0 e nota 10 do mês, então se algum político, alguma coisa pisasse na bola, zero. Mas a gente sabia reconhecer na mesma proporção boas atitudes, enfim. A gente começou a trabalhar com isso e deu uma visibilidade danada. Na época era o Orkut, né? Então usava muito bem as a rede social só era aquela, basicamente, né? Para comunicar com as pessoas e a gente estava sempre ligado com isso. Isso me rendeu, eu falei, bom, eu gosto de política, assumi a presidência do partido ali na minha cidade, eu falei, bom, vou vir candidato a vereador porque é o que eu gosto realmente. E aí o que eu falo, né? Nem todo negócio você vai fazer porque gosta, mas é um meio de você atingir aquele objetivo. Eu nunca tinha sonhado em fazer jornal, entendeu? Em ser dono de jornal. Mas aquilo era um trampolim para me tornar conhecido. Um meio para você conseguir aquilo. Para conseguir aquilo ali. Por outro lado, me deu um know-how, eu aprendi a fazer aquilo, né? E aí a gente veio, num momento de caos, teve que usar de novo da experiência. Enfim, e aí vim candidato, não ganhei eleição, mas me deu uma visibilidade legal. E um deputado, que era amigo meu, que aonde eu conheci esse deputado, era outro já, naquele bendito churrasco que eu escolhi ir. Lá atrás. Ele falou, Felipe, não tenho nada aí na região, você é um cara que puxa a vida, tem um resultado legal, veio candidato sem R$1, teve uma votação boa e tal, topa coordenar o meu mandato aí na região? Ele não pediu para eu apoiar ele na cidade, coordenar na região. Eu falei, topa, pô, na hora, agora. Ele era suplente, assumiu e tal, e eu fiquei 1 ano, fiz um trabalho bom, ele também, veio a eleição, ele ganhou o mandato efetivo. E aí eu tive a oportunidade, né, de ter essa experiência. E essa experiência, Pablo, eu podia só procurar as pessoas do partido, mas eu ia bater na porta dos prefeitos, dos presidentes de Câmara. Fazer, eu represento deputado federal e tal, aqui, tá, como que a gente pode ajudar. Cada prefeito tem seu fechamento, mas eu fui as pessoas começando a conhecer, né, a conhecer. Isso me abriu portas na minha eleição, na vez de novo que eu vim candidato, eu com 23 anos de idade, tinha um jornal, eu boto eu na capa do jornal, Felipe Hrivelo, pré-candidato a prefeito da cidade. Aí todo mundo ria, né? Ninguém imaginava, como assim, ninguém pensava. Prefeito? Eu nem para vereador vai ser prefeito. Eu fiquei 6 meses prefeito. Fale bem ou mal, mas fale de mim, deixa o nome circular. A cidade inteira passou a me conhecer, que não era a cidade inteira que conhecia. Mas quem é esse doido aí que vem candidato a prefeito? E eu levei até a hora certa, né? Combinando com um grupo político, montei uma chapa bem legal. Na hora certa eu retiro minha candidatura a prefeito. Apoio um cara que eu acreditava ser muito bom ali naquele momento. E venho candidato a vereador e sou o vereador mais bem votado da minha chapa ali naquele momento, né? E isso eu falei, bom, agora eu ganhei a oportunidade que eu queria. Estou realizando o meu primeiro grande sonho, que era ter um mandato, né? Poder retribuir aqueles votos que eu ganhei. Foi uma eleição barata, foi uma eleição de ideias, dentro de uma cidade de 25 mil habitantes não é algo comum, né? Então eu vim dando pancada no sistema mesmo, mas mostrando que era possível fazer diferente. Olha, eu posso, eu consigo, eu estou aqui, eu vou fazer, eu quero fazer. Qual é o grande problema? Falar, Pablão, até papagaio fala. O problema é você fazer aquilo ali em uma situação que não depende exclusivamente de você. Eu lembro que o primeiro projeto de lei meu, ele foi vetado. Tipo assim, era um negócio bobo. Tipo, botar cartaz em bares falando do problema de droga, sei lá. Não sei o quê. Entendeu? Tipo assim, um negócio bobo. Que pra que votar contra?
Mas por quê? Quando você se destaca demais, vem sempre a Paulada. paulada. E aí eu comecei a criar couro, né? Nas costas. Falei, caramba, essas pauladas aqui tem que me levar para um outro nível, tem que fortalecer e tal. E aí foi, a experiência é tudo, né? Eu lembro, eu falo hoje, puxa vida, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje lá atrás, mas a vida não é assim, né? É aquilo, não consegui mudar o vento, então vamos ajustar aqui. E aí foi isso, né? Fui ganhando essa experiência, tudo mais. E em 2014 eu ganho esse prêmio. Fui escolhido nos 15 melhores vereadores do Brasil. Isso me rendeu uma bolsa de estudos. Até aí já tinha concluído minha faculdade de gestão pública, tinha migrado. Lá no Rio. Já eu concluí a distância. A distância. Fiz uma parte e concluí a distância, que eu já estava morando no interior. Tranquei a administração, comecei a gestão pública. Demorei vários anos até concluir, porque eu trancava em toda eleição, tudo mais. Problema financeiro demais. Enfim, sobe e desce, altos e baixos, e até eu já tinha minha vida, não ficava pedindo dinheiro para pai. E aí eu me formei, em 2014 ganho essa premiação dos 15 melhores vereadores do Brasil pela UVB e me inscrevo numa pós-graduação que eu vi numa revista que eu comprei, que tinha os melhores gestores públicos do Brasil. E aí tinha um processo seletivo, né? E aí eu me inscrevi para fazer. Vou fazer. Olha o que é relacionamento. Eu falei, eu só queria fazer, né? Todo evento, quando eu era vereador, eu ia. Falei, bom, se eu tenho como ir, eu vou. Conheci um monte de gente, tudo mais e tal, pá. Nessa pós-graduação, eu fiquei louco. Por quê? Tinha um módulo da pós na Universidade de Harvard. Falei, cara, aquele moleque que no primeiro bimestre, no primeiro ano do segundo grau, ficou em 16 matérias. Cara, eu quero ir para Harvard. O que eu preciso fazer? O primeiro passo foi a visualização, né? Cara, eu quero alcançar esse objetivo. O segundo passo tem que ser a ação. O que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo que eu coloquei como meta? E aí tinham, sei lá, 5 etapas, né? Mas a etapa vai surgindo ao longo do processo. Eu não tinha um edital. Você não sabe qual era a segunda, a terceira? Não, eu sabia que tinham as etapas e era bem legal isso, né? Então a primeira etapa, avaliação de currículo. E, porra, eu nunca perdi a oportunidade. Então, coloquei. Eu muito novo, ficava meio assim ainda, pô, será? Eu não tinha essa experiência tanto mais na política, na gestão pública, que era o que eu queria. Eu tinha alguma bagagem pela idade que eu tinha, né? E tinha um mandato de vereador. Um mandato legal até. Então, beleza, passou. Segundo ponto, tem que ter cartas de recomendação de pessoas com visibilidade nacional na gestão pública. Aí que eu falo. E aí, né? E eu, com a minha idade, com 20 e poucos anos, um vereador de uma cidade de 25 mil habitantes, 2 ex-ministros me deram uma carta de recomendação. Na época, Roberto Amaral, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, e José Gomes Temporão, ex-ministro da Saúde, né? Ambos que eu tive relacionamento graças à minha atividade partidária ali, né? E eu liguei, pedi, eles foram na cidade, deram... Porque não é assim também, não. Me ligou, eu vou dar uma carta indicando um cara que eu não sei nem quem é. Não é, já tinha um relacionamento básico comigo, mas os dois foram na cidade ver o trabalho e recomendaram. Olha só, entendeu? Uma cidade de 25 mil habitantes no interior do Rio de Janeiro. Beleza, passou. E aí teve a entrevista. Entrevista, ponto, passei. Eram 4 etapas. E a última etapa, beleza. Arruma uma carta de recomendação de algum ex-aluno. Você só entra com carta de ex-aluno. Harvard, né? Cara, só tinha tido uma turma, 30 pessoas no Brasil inteiro. Eu falei, cara... Como é que eu vou arrumar uma carta dessa? Agora? Aí eu fui, bom, não vou desistir agora, né? Então eu fui... Porque essa pós-graduação foi tão impactante que desde a inscrição te obriga a te mostrar o que é o relacionamento. Entendeu? Que é uma das etapas de você ser bem sucedido. Isso a gente ouviu muito em Harvard. Enfim, só os melhores estão aqui, não importa a nacionalidade. Em Harvard não tive, sei lá, um professor americano. Não tinha da Colômbia, da África do Sul, mas eram os melhores. Os melhores. Entendeu? Coisa de louco. Enfim, tive que conhecer e eu fui buscar quem que era. Aí eu fui vendo e pum, Carlos Portinho. Eu falei, bom, eu conheço esse cara. Porque eu fui num evento que ele era o secretário de Meio Ambiente do Estado na época, tinha sido assessor do Índio da Costa, no Rio de Janeiro. Não tinha intimidade,
mas eu tinha como chegar nele, né? E aí eu fui estudar a vida dele. Porque eu não fazia, exatamente, entendeu? Eu sabia, tinha o telefone dele, tudo mais e tal, porque eu tive um relacionamento, tinha um amigo em comum ali da política também. Falei, bom, eu vou conseguir chegar nele, mas quantos não devem chegar nele pedindo tudo? Secretário de Estado no Rio de Janeiro. Porra, até para conseguir uma agenda é o caos, né? Caos. E aí, beleza. Enchi o saco até conseguir a agenda, mas quando eu consegui a agenda, eu sabia a vida dele de cabo a rabo. E aí, empiricamente, não sabia isso como técnica, hoje eu sei, depois do multinível, vou chegar lá. Eu falei, eu vou ter uma abordagem indireta com ele. Porque a partir daí eu vou ver até que ponto eu não vou chegar sendo interessado. Eu tenho que ser interessante para a pessoa, né? Então eu tive uma abordagem com ele, eu vi que ele fez a mesma pós que eu queria fazer lá atrás, na GV. Ele também tinha pós de administração pública na GV. E aí eu falei, fui chegar nele, pô, Portinho, comum. Exatamente, pô, tive a oportunidade de conhecer a sua história, tudo mais, me formei em gestão pública, tô exercendo um mandato, cara, que modéstia à parte é brilhante. Pô, aí eu mostrei alguns números do mandato, tive várias premiações e tal, mas eu quero prosseguir, eu quero ser aquele cara que é político, mas que domina a técnica. Eu quero conseguir que essa balança se equilibre, né? E eu tô pronto para um próximo passo. E eu vi que você fez pós-graduação na GV e, cara, foi meu sonho de quando eu iniciei a faculdade, é fazer essa pós-graduação, só que eu não tenho a menor condição financeira, né, de fazer, era, sei lá, 4 mil na época, eu ganhava 6. Era um entendeu? dinheirão absurdo. E eu já ganhava bem como vereador para a cidade que era, né, mas... e eu entregava resultado, só de emenda parlamentar eu levei mais de 2 milhões no meu mandato. Meu mandato inteiro com assessor, com tudo, custou, sei lá, 300 mil. Então, meu mandato me pagou, eu posso ter mais 4 mandatos lá de boa, entendeu? Modo de falar. Enfim. Mas eu fiz esse dever de casa. Ele falou, Felipe, seu perfil não é esse. E a GV é técnico demais. Você tem que ter algo híbrido. Cara, eu fiz uma pós-graduação que tu não vai acreditar. Aí pronto. Me conta dela, então. Como é que é? Ele contando super empolgado e tal. Cara, e fui até pra Harvard com isso, tudo mais e tal. Aí, quando ele terminou de falar, cara, e tem que entrar com indicação. E se você quiser, eu te indico e pego bolsa, tudo mais e tal. Ele ligou pro coordenador do curso na hora. Ligou, pô, Felipe, é isso. O Felipe é um vereador jovem que tá, super empenhado, tudo mais e tal. Cara, e ele tem que estar dentro e ele não consegue pagar, não. Tem que arrumar a bolsa. Tem que ser na bolsa. Eu tive 100% de bolsa para Harvard, era, sei lá, na época, $10 mil, o período que a gente ficou, e 85% de bolsa para cursar o MBA. Porque ele conseguiu no telefone sem eu pedir. Você nem falou nada. Porque era um negócio que foi criado ali, entendeu? E aquilo foi, depois, até nessa pós-graduação, a gente aprendeu um negócio chamado mapa de influências, que é a coisa mais brilhante que eu já estudei na vida em relação a relacionamento, que vai te mostrar como chegar na pessoa que você quer. E é uma máxima, né? Com 5 telefonemas você chega a qualquer pessoa no mundo inteiro. E isso é real. Não, quero falar com o presidente dos Estados Unidos. Obviamente que você tem que ter algo relevante para falar, né? Mas com 5 pessoas do seu relacionamento, 5 níveis, você chega no cara, né? E muita gente, não é possível. Qualquer artista de Hollywood você consegue chegar. É possível, entendeu? Então, é algo comprovado, né? Isso me abriu muitas portas. Só que naquele momento ele fez essa indicação. E aí, puxa vida, abriu um leque, né? Passei a sair para São Paulo. São Paulo é um outro mundo, é um outro país, realmente. É a capital financeira, é a capital dos negócios, é a capital do relacionamento. De tudo. São Paulo, quem não tem a oportunidade de ir lá de vez em quando, tem que ir. Porque a mente expande, né? E uma mente que se expande, uma 9 delas, jamais voltará ao seu tamanho original, já dizia Albert Einstein. Então, isso fez muito sentido, até me impacto, né, Pablão? E você teve a oportunidade de conviver comigo, você pode atestar que tudo que eu estou falando eu vivo. É um negócio legal. E a partir daí, né, dessa pós-graduação que me abriu portas para tudo quanto é lugar, e aí fui para fora, fui para Harvard, me abriu a mente.
eu voltar com essas informações e tentar colocar em prática numa cidade muito pequena, eu via que já não era mais, eu já não tinha mais aquela motivação. Eu vi que eu entreguei tudo que eu poderia entregar. E aí eu não tinha mais aquela motivação de vir candidato de novo, porque eu sou muito grupo, né? Então eu não abandono as pessoas que não me abandonaram, só que eu não tinha mais aquele sangue no olho. E aí não tem como ser falso, né? Não tinha. Falar hoje é falar, Felipe perdeu a eleição, mas eu realmente perdi a eleição, eu vim candidato novamente e perdi com quase 30% de voto a mais do que quando eu fui eleito. Antes. Exatamente. Né? Mas a política tem disso. O prefeito da época, enfim, tirou um candidato ou outro ali, uma galera se vendeu e tal, e tá tudo certo, Deus escreve certo. E pronto, por linhas tortas ali naquele momento, eu não entendi, mas eu perder aquela eleição me abriu portas demais, porque senão talvez eu estaria até hoje ali contribuindo no micro, né? Hoje eu acredito que nesse período de 6 anos que eu não sou mais vereador, eu tive a oportunidade, tenho a oportunidade de contribuir no macro, né? Eu acho que eu consigo, com os treinamentos, com as palestras, falar com mais pessoas. Sensacional. Exatamente. E tocar. E hoje eu vejo pessoas que passaram ali naquela experiência junto comigo, crescendo pra caramba. Isso é muito legal. Eu acredito que uma sementinha ou outra a gente ajudou a construir, né? Então, quando eu deixo a política, é aí que vem o multinível, né? Foi aí que você veio para Palmas? Exatamente. Me casei, né? Casei com a Lívia. Na época, a Lívia foi morar comigo em Pinheiral, né? A gente viveu muito bem lá em Pinheiral. E aí, quando acabou o mandato, eu via que eu queria novos horizontes, sabe? Então, por mais que ela que fosse de Palmas, quem quis vir para cá fui eu, né? Para Palmas. Eu falei, cara, vamos para lá, ali é o lugar da oportunidade. Eu tô vendo tudo mais e tal. E quando eu tive nos Estados Unidos, enfim, me abriu muita mente, é onde eu conheci o marketing de relacionamento, né? Porque lá é muito forte, muito né? forte. Lá é muito antigo marketing multinível, network marketing. Lá, poxa, muitas empresas remuneram em múltiplos níveis os seus consumidores, né? E essa é a lógica de lá. Eu falei, cara, isso daqui... Bom, falar, eu acredito que eu já adquiri essa habilidade. Eu não nasci com isso, não. Eu era meio tímido. Mas eu adquiri ao longo do tempo essa habilidade. Conhecer pessoas eu já conheço. Relacionamento é o que eu acredito que vai levar a gente para um outro patamar. Cara, vou experimentar esse negócio. Entrei naquele momento na Rinodê, né? Um amigo meu me apresentou e tal. Eu falei, cara, isso daqui eu acho que eu sei fazer. Ele já estava voando no negócio. É um negócio novo no Brasil e que muita gente tem altos preconceitos, né? Até hoje ainda tem muito preconceito. E a maioria das pessoas que tem preconceito com isso não ganham nem metade do que os grandes... Nem 10% do que os grandes líderes ganham. É o que eu sempre falo, gente, também que... assim, eu participei, né? Foi por pouco tempo, mas eu participei. E foi ali dentro que a minha cabeça virou a chave. E foi eu fiz uma com, como é que é o nome dele? Alex Cabon. Eu fiz uma reunião com ele ali, né? E aí tudo mais. Ele falou, Pablo, qual é o seu sonho, né? O que é que você quer e tudo mais. Aí, beleza, a gente fez uma palestra, se não me engano, foi no São Francisco até, né? Aí, beleza, cheguei. Aí eu falei, cara, como é que faz pra mim ir lá pra frente? Ah, não, é porque você tem que atingir tal nível, né? E tal. Eu falei, cara... Beleza, é bom você ter os prêmios, dinheiro, mas eu não quero só isso. Eu quero estar lá na frente falando com todo mundo. E foi ali que minha chave virou para fazer o que eu faço mesmo hoje, entendeu? Foi graças ao marketing que me deu essa, assim, né? Tudo mais. Fantástico. Continua. Não, e é isso, né? Porque muita gente pensa, não, o marketing multinível, é um negócio que dá dinheiro. Na prática, quantos vão ganhar dinheiro? 5% das pessoas que se propõem a fazer, porque tudo na vida que tem condição de alavancagem, você tem que se dedicar proporcionalmente ao dinheiro que você quer ganhar. E nem todo mundo se dedica daquela forma. Só que nem todo mundo entra pelo dinheiro. Você é uma prova viva, não é o dinheiro. Cara, naquele momento, eu igualar o ganho que eu tinha, pra mim era a minha meta, pô. Só que em 4 meses eu já tava ganhando mais do que eu ganhei. Entendeu? Tem gente que entra para sair da depressão. Pô, tem vários relatos, cara, emocionados. Felipe, você me ajudou a sair da depressão.
Tem Pelo gente que convívio entra para ali, conviver com novas pessoas. Tem gente que entra para aprender. Cada um tem um objetivo. O que eu falo é o seguinte, todo mundo que passou por essa experiência do marketing de relacionamento, entendendo que não é só o dinheiro, o ganho final, cresceram em algum ponto, né? Seja com hábito de leitura, seja em participar de treinamentos de desenvolvimento. Pô, quem participou 1 ano de um modelo de negócio desse, quanto que não economizou de treinamento de desenvolvimento pessoal? Porque ali o treinamento é outro nível, né? Eu falo que eu aprendi muito mais no multinível do que em Harvard, pô. A lidar com pessoas muito mais. Prática, literalmente, é na veia. É veia. Exatamente, entendeu? Então é um negócio que hoje eu não faço mais, mas eu defendo com unhas e dentes. Por quê? Porque é o novo. Muita gente vai chegar pra gente pra dar opinião. A pessoa não conhece, ela vai dar a opinião dela. Beleza. Ok. Muitas vezes entra por um ouvido e sai pelo outro. A gente filtra o que acha válido, mas, porra, eu vou perguntar de negócio, eu vou perguntar pro cara que é assalariado, ele vai dar a opinião dele. Agora, se eu perguntar pro Flávio Augusto, ele vai me passar informação. É um negócio que é muito diferente de opinião. Ele vai passar informação do que você tem que ser feito, vai te dar uma modelagem para você atingir aquele objetivo. E essas pessoas que você tem que escutar. Muita gente erra. Muita gente escuta pessoas que estão próximas, mas as pessoas que estão próximas não estão no lugar onde você quer chegar, muitas vezes. Então você tem que passar a escutar pessoas que estão posicionadas em lugares onde você quer chegar. Puxa vida, se eu quero ter um resultado grande na política, eu posso gostar ou não do Bolsonaro e do Lula. 2 já chegaram à presidência da República. Eu tenho que escutar os dois, filtrar, peneirar. Estou entrando num ponto polêmico, mas é o que eu acredito, criar pontes e não muros, peneirar, porque cada um deve ter alguma coisa de bom para ter chegado àquele lugar. Chegou ali. Entendeu? E ponto. Se eu tô gostando ou não, puxa vida, não interessa. Eu posso não gostar do Faustão. Posso não gostar do estilo dele. Eu não tenho direito de falar que ele não é um cara de sucesso naquilo que ele escolheu fazer, entendeu? Se eu quiser ser apresentador de televisão, porra, eu tenho que entender a história dele, pelo menos. Faustão, Silvio Santos. Exatamente, pô. Eu posso não gostar do que falou no podcast. Mas, porra, o que ele e o Igor fizeram no Flow ali, você tem que entender esse modelo de negócio para entender o que eles fizeram, gostando ou não, porque atingiram um patamar diferenciado, né? Criaram uma geração. Enfim, esse é o ponto. E hoje em dia tá com muito mimimi, né? Ah, não gosto disso, não gosto daquilo, não posso falar disso, vou ser cancelado. Cara, tem que abrir a mente. Quando a mente expande, ela não volta mais. Essa é a questão. Né? Então, o multinível fez isso, né? E fez um relacionamento, me abriu muitos... aqui em relação a isso também. Agora! Eu acho que... Vambora. Manda bronca, tô falando demais. Vamos lá, aqui, ó. Conheci você na Rinodê. Por que começou e por que deixou de participar? Exatamente. Bom demais. Como eu falei, eu comecei na Rinodê, nesse modelo de negócio, porque eu acreditei que é o futuro. Eu acredito ainda, né, que o multinível é o futuro. Não necessariamente como renda principal para as pessoas. Mas hoje a gente vê muito isso, né? Hoje a gente compra o cashback, né, é o futuro. Então hoje a gente passa o cartão, gera ponto, esse ponto você troca e tal, pá. Então eu visualizei isso. E eu vi uma oportunidade de fazer algo que eu me identificava. Lidar com pessoas, ajudar no desenvolvimento dessas pessoas e fazer elas ainda ganharem dinheiro. Eu falei, cara, eu já fazia isso na política, apresentar um projeto. Só que as pessoas entendiam que a grande maioria das pessoas não gostam de política e acha que só o candidato vai ganhar alguma coisa. E que, cara, na prática, a minoria dos políticos ganham alguma coisa. E vereador, então, nem se fala. Vereador gasta para ser vereador. Na maioria das cidades, você conta nos dedos e é real. Muita gente vai falar, pô, mentira. Cara, é real. Eu vivi isso, entendeu? Eu conheço. O cara, quando acaba um mandato de... O cara que tem 4 mandatos, quando acaba, ele tá na merda. A grande maioria, entendeu? Por quê? Porque a política é o espelho da população. Por mais que seja o cara que rouba, ele rouba para dar para quem compra o voto, entendeu? Para quem pede, para quem vende o voto. É uma lógica surreal, entendeu? Por isso que eu tentei fazer diferente, porque não dá para entrar nessa rotina que muita gente entra. Então o cara ainda tem alguma estrutura enquanto tá com mandato. Enfim, Rinodê,
eu visualizei o multinível lá fora, vi que era um negócio que eu me adaptaria e entrei de cabeça, né? Quando eu acredito, eu entro de cabeça. Por que que eu saí em determinado momento? Porque todo negócio, ele é cíclico. Enquanto eu ia lá para frente numa apresentação com 500 pessoas no auditório e eu falava aquilo ali, cara, você pode realmente mudar de vida. É um negócio que é democrático, ele não vai pedir currículo para você participar, você não tem que ter uma faculdade, uma pós-graduação, você pode começar realmente com a sua vontade, porque eu tinha um tamanho dentro da empresa, eu por um acaso tinha ido para Harvard, mas tinha gente que não tinha nem o primeiro grau, tinha o mesmo tamanho que eu, ganhava a mesma coisa que eu. Cara, que no mercado tradicional isso não existe, entendeu? Então eu acreditava realmente naquilo dali e eu vendia essa ideia. Por que eu saí? Eu vejo que negócios são cíclicos. Chegou num ponto que, na minha visão, não estou falando que estou certo ou estou errado, na minha visão, mas depois a gente viu que realmente aconteceu, na minha visão tinha atingido o topo ali. E o negócio bateu aonde ele tinha que chegar. A partir daí, eu não acreditava mais que você, se entrasse hoje, poderia ter o mesmo resultado que eu, que entrei há 3 anos atrás. Você ia até crescer e tal, mas não era na mesma velocidade, não ia ter o mesmo resultado na minha cabeça. Então, quando eu parei de acreditar que outras pessoas poderiam ter o resultado que eu tive, eu estava confortável, pô. Você chega a um ponto que você tem a renda residual ali. Tá tranquilo, vai oscilar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas fica tranquilo. Mas eu não conseguia mais vender essa ideia. Né? Eu só vendo o que eu acredito. Sim. Ou o que eu já vi acontecer, aquilo que eu falei, ou o que eu já fiz ou o que eu já vi acontecer. Enquanto eu já tinha feito, eu falei, cara, se tu não tiver resultado é porque você não fez o que eu fiz. E era real, entendeu? Em muitos momentos. Mas quando eu vi gente entrando na minha rede, fazendo exatamente o que eu fiz e não tendo o mesmo resultado que eu tive, eu falei, bom, o momento esfriou. Chegou um ponto que todo mundo já sabia e já tinha visto. Ficou muito conhecido. Todo mundo é modo de falar, né? Mas muita gente já tinha participado do negócio, de apresentação e tal, não fazia sentido. Porque vira muito fanatismo para muitas pessoas. Então, pô, eu apresentei, a pessoa tem potencial, viu o negócio, mas não quis entrar. Quem é fanático falou, idiota que não entrou, burro, vai morrer pobre. E não tem nada a ver, pô. Eu acredito que posto de gasolina hoje em dia, então, é um puta negócio. Agora, eu não me vejo dono de posto de gasolina, entendeu? E tá tudo bem. Então, muita gente não tinha essa visão. E aí eu vi um negócio novo, que era um hipermercado online, um conceito diferente e tal. Eu falei, cara, isso daqui é o mesmo modelo de negócio, mas um conceito novo, uma outra pegada. Não precisa ter a venda do produto, é só o consumo mesmo. Então, isso me remeteu ao multinível americano, que basicamente é de consumo, não é de revenda. Eu falei, cara, isso daqui vai bombar. Com a autoridade que eu já tenho nesse negócio, com uma rede bem legal e com as pessoas querendo oxigenar, cara, vamos explodir nesse negócio. Eu reuni minha galera linha de frente e falei, olha, aqui tem uma oportunidade da gente explodir, tá no momento certo, na hora certa. Quais são os riscos? É proporcional à possibilidade de ganho. Hoje a gente está na Renaudê, que é uma empresa bilionária, extremamente estruturada, mas que você não vai chegar a patamares mais que outras pessoas há 5, 6, 7 anos atrás chegaram. Quem quiser vir comigo, eu vou arriscar. Quem quiser vir comigo, vem. Quem não quiser, vou respeitar e tá tudo bem. Entendeu? 90% da rede, naquele momento, dos líderes vieram, né? E a gente foi pro pau. E é aquilo, foi explosivo. No ano de 2019... eu e a Lívia, né, a gente trabalhou junto esse negócio, a gente teve o maior resultado do multinível brasileiro, em termos de crescimento, em percentual de crescimento. Até junho de 2019, a gente era, assim, referência, número 1. Em 2018 foi o Cleverson da Lef que teve esse resultado, que hoje é um cara fenomenal, assim, é um cara que eu tiro o chapéu, um cara gigante. Foi top 1 da Herbalife durante 20 anos, sei lá. E depois nós, que eu tinha 3 anos de multinível. Entendeu? Então foi uma honra. Qual foi o problema? A empresa não teve estrutura para o crescimento. Para tanta coisa. Ela cresceu, sei lá, quantos 1000% em 4 meses, né? Eu saí de um patamar de ganho, sei lá, que na Renaudê era de 20, 25 mil reais mensais. Eu fui para um patamar de 60, 70 mil
reais 3, 4 em meses. 4 meses, entendeu? E aí era só crescente, não tem jeito. Depois que pega a veia, e aí veio a pandemia. Se a empresa não tivesse quebrado, tava ganhando mais de 1 milhão no mês. Exatamente. Gigante, porque realmente foi um fenômeno. E né? esse feeling seu de você entender a hora de sair, de entrar, hoje e antes, como que você vê isso e como que dá o start nisso? Porque é muito importante você saber a hora de entrar e a hora de sair de várias coisas, né? Exatamente. E como que você vê isso? Como é que você pega? Eu percebi, né, que era o momento, porque a gente está no dia a dia, a gente vê, bom, eu apresentava para 10 pessoas, fechavam 7, 8, que é um nível altíssimo, mas essa era a média, no auge do negócio. Realmente, porque eu lembro que você falava, chama 20, vende não sei quantos, não sei o quê. Vai fazendo funil. Eu sei que eu fui um certo ponto fora ali, porque eu chamei, eu falei, não, já que eu chamo 20 e vem 5, eu vou chamar 40. E veio 38 pessoas. Tu vê a tua credibilidade que tu tinha. Entendeu? Mas vai lá, como é que foi esse feeling? Exatamente. Então, assim, tem pessoas que já têm uma característica, uma bagagem de antes. Então, não dá pra comparar o crescimento de um com o outro. Porra, tu teve uma bagagem. Que não foi porque você entrou no negócio que foram 38 pessoas. É seu histórico de vida fez com que essas pessoas confiassem em você e fossem lá, né? E o crescimento muito rápido atrapalha. Se tivesse sido 5, o fechamento tinha sido maior, proporcional, entendeu? E esse é o mesmo lance. Então eu vi um momento que né, que já tinha experiência e tudo mais, falava com 10, passou a fechar 5. Falava com 10, passou a fechar 3. Falava com 10 e tá tudo bem, porque eu ia fazendo mais número. Então, se 10 eu fecho 3, eu vou falar com 100 para continuar fechando 30. Só que nem todo mundo tinha esse perfil, né, de sangue no olho. E eu falei, cara, esse negócio não tá mais no auge. E eu já entendia que tinha esse movimento, né, eu tinha estudado outras empresas. Eu fui para São Paulo conversar com a minha mentora. Eu tinha feito pós-graduação com a Cris Taveira. A Cris, ela tinha uma rede de lojas Burger King, né, Sul, Minas, um negócio desse. Boa parte do Burger King era da empresa dela, da gestão dela, ela tinha o marido dela e o sócio dela também. E eu fui falar, né, tô vivendo esse momento, tudo mais e tal, uma mulher de milhões, né, só que era minha amiga, meu relacionamento. Então, Cris, preciso falar com você. Ela mora em Goiânia. Eu, Felipe, tô em São Paulo. Eu falei, vou até São Paulo, porque eu não posso perder tempo, eu tenho que tomar essa decisão antes do final do ano. Peguei o avião, fui para São Paulo, a gente sentou naquele Rascal, um restaurante bem legal que tem lá. Eu sei que eu tenho essa foto até no meu Instagram, né? A mesa toda desenhada, ela pegou uma caneta e desenhou e tal. Ela, Felipe, todo negócio você tem um momento de entrar e tem um momento de sair, independente da sua paixão por ele. E ela tinha acabado de sair do Burger King, né? E aí ela falou, bom, vou te explicar a minha situação. Eu amo o Burger King, é a minha vida, eu saí do zero até onde eu tô hoje por conta dessa oportunidade. Comecei como consultora e tal, comprei loja e quando a gente trouxe o Burger King pro Brasil, né, um case bem legal, porque falava, burger o quê? É o quê? Um pit dog? É não sei o quê? Eu lembro dessas palavras, né? E eu tive semana passada com ela de novo, num treinamento, enfim. Ela repetiu isso ficou muito forte. Esse pit dog é hoje uma potência, que já era uma potência mundial e as pessoas não conheciam aqui, né? Enfim, esse desenho, ela ficou não sei quantos anos dentro dessa estrutura do Burger King. E aí, ela falou o seguinte, bom, para montar uma loja do Burger King custa, sei lá, 1,5 milhão, né? Você, depois de 2 anos, já recuperou esse valor. Se quiser vender essa loja, você vende por 3 milhões. Dependendo da loja, se estiver muito bem posicionada, vendendo muito e tal, sei lá, vende por 4 milhões uma loja. E é isso. E você vai, para vender lojas, você tem que ir no varejo, né? Agora, quando o Burger King entrou na Bolsa de Valores, né, abriu capital, essa mesma loja, se dividisse em ações, você conseguiria vender, tô dando um exemplo, tá? Sim. Por 10 milhões. Uma loja que valia 3, 4, você se botasse tudo. E ela tinha, sei lá, o grupo dela ali, 70 lojas, né? É muita coisa. A gente não pensou meia vez, nunca mais vai ter oportunidade de vender nesse valor. Ela botou
todas as ações naquilo ali. Foi um negócio... aqui, né? Falar, enfim. Resolveu a vida, né? A partir daquela decisão de, cara, é o momento de sair. Seu negócio pode estar no auge. Isso me deu incentivo. Por quê? O mês que eu saí da Rinode foi o melhor mês da minha história na empresa. E eu tomei a decisão de sair. E muita gente naquele momento não acreditou. Assim, falei, cara, não é. Tá saindo porque o negócio tá caindo. Não estava no momento de cair ainda. Eu saí antes dos imperiais saírem, né? Que saiu bastante pra quem gente, não conhece, eram os caras que ganhavam mais de 100 mil por mês. 3 meses depois que eu saí, começaram a sair da empresa buscando outras, né? Então eu saí 3 meses antes, graças a essa conversa que me deu coragem, né? E eu falei, cara, se eu construir isso até aqui, eu já tenho uma galera, vamos fazer sangue virado dia 1º de janeiro, 7h30 da manhã. Tinham, sei lá, 30 pessoas dentro da minha casa, os líderes principais. Dia 1º de janeiro, depois de um Réveillon, é só para comprometido, né? E essa galera, sangue no olho, tem foto aí também no meu Instagram, enfim, quem quiser conhecer, né? Tem lá, eu acho que é resumo da Crescer, primeiros momentos da Crescer, enfim. Que essa galera, e aí começou. No primeiro mês tinham mais de 600 pessoas ativas na rede. Minha rede da Rinode, eu acho que com 3 anos de construção, eu cheguei a 1.000 ativos. No primeiro mês já cheguei a 600. Segundo mês, 1.200. Terceiro mês, 2.400. No quarto mês, sei lá, passava de 5.000 ativos na rede em todos os estados do Brasil. Eu lembro que jogava no Google, a Rinode, obviamente, maior empresa de multinível do Brasil e tal. Jogava no Google a comparação, que o Google compara nível de pesquisa, né? Rinode, Crescer e Herbalife, sei lá. A Rinode ficava o mapa inteiro azul, não aparecia nada de Herbalife, no Tocantins vermelho de Crescer. Era só o trabalho nosso assim e tal. Aí depois começou a pipocar outros lugares, mas a empresa não aguentou. Era um risco que a gente corria. Então esse risco aconteceu, logo depois veio a pandemia e começou a gente ter que se reinventar, né, nesse negócio. Fala aí, tem mais pergunta aí, Pablão? Tem mais pergunta. Vambora, manda bronca, eu falo demais. Essa daqui é boa. Como deixar de ser um chefe e me tornar um líder? Isso daqui é bacana. Ah, eu fico feliz, porque é minha área, né? Justamente. Cara, liderança na veia. Eu vivi isso e meu caminho foi ao contrário, né, da maioria. Eu vivi isso na prática muito tempo, na política, e quando eu estava quase saindo da política, eu me formei, né? Minha pós-graduação foi em liderança. Então eu aprendi a parte teórica e a gente consegue juntar isso. Cara, eu acho fantástico. 90% das pessoas que têm cargos de liderança não são líderes, são chefes. É claro, isso é visível. E os funcionários têm essa percepção, né? O chefe, basicamente, ele manda fazer. O líder, ele mostra o caminho, né? Ele inspira as pessoas. O chefe é pela autoridade. O líder é pela inspiração. Basicamente isso. Sim. Falar isso é muito, muito simplório, né? Mas quando a gente entra realmente de cabeça numa organização, seja numa empresa, seja num negócio disruptivo desse, como marketing de relacionamento, seja na política, a gente vê muito isso, né? Tem muita gente na política que mantém, ou seja pelo poder econômico, ou seja pelo poder de pressão de cargos, e tem gente que realmente inspira. Por que tem um político que tem, sei lá, 100 mil votos de opinião, que é aquele voto de graça, e tem um que só tem que gastar, sei lá, 10 milhões para ter o mesmo 100 mil votos que o outro cara gastou 10 mil. Um é a imposição, né? É o goela abaixo, é o chefe. É o que impõe. O outro inspira, o outro realmente é um líder, né? Então essa é a diferença. Você com 10 minutos de conversa, você consegue identificar quem é chefe e quem é líder. Qual é a boa notícia? As pessoas conseguem, poucos são os que nasceram sabendo, né? Poucos são os Messi, os Neymar. A grande maioria, cara, é treino, né? É treino. É dia. Vou até fazer um parêntese, né, em relação a isso. Cara, tá vindo um cara aqui pro Tocantins, não ganha nada pra isso, né? Mas o Paulo Vieira, que é o maior treinador do Brasil, coach dos coaches, o cara que tem mais livro publicado nessa área, PhD,
É um cara fantástico, assim, ele vai estar no Tocantins agora, dia 21, se eu não me engano, 22. Eu acho que é 21, 22 mesmo. Cara, ele vai estar aqui, né? E tem gente que não vai, sabe? Ah, não, sei lá, eu não tenho dinheiro. Mas com 3 saídas à noite, gasta mais do que isso, entendeu? A grande 2 maioria. pizza, 2 hambúrguer. Entendeu? Então, assim, é uma loucura. A Febracis está trazendo para cá, até o Newton é um grande amigo meu, é o diretor da Febracis aqui de Palmas, ele conseguiu trazer o cara para Palmas, sabe? Vai ter 2.400 pessoas lá. E muita gente não vai estar lá, entendeu? São vagas limitadas. Cara, eu falo, tem tipo de treinamento, tem tipo de coisa que não importa o que você faça, só importa que você tem que estar lá, entendeu? E eu brigo muito com isso, e na época do multinível, assim, meus líderes não queriam saber, cara, tu tem que botar 100 pessoas da tua equipe lá dentro, porque senão tu não cresce, entendeu? Se um cresce a mentalidade e o outro não crescer igual, vai ficar para trás, e o cara que fica para trás, ele desiste, entendeu? Então eu acredito muito em treinamento. Eu na minha vida, eu acho que eu já investi, né? Olha só como até hoje é forte. Eu já investi mais de 200 mil reais em treinamentos. Só em treinamentos. Só em treinamentos, entendeu? Então, mas isso obviamente já retornou, né? Quanto mais você se desenvolve, a única coisa que você não perde é isso. É o esse conhecimento, desenvolvimento, esse conhecimento. Exatamente. Então, assim, por que muita gente quer ver onde a gente está chegando, mas não quer fazer o que a gente fez, né? E na hora que a gente fala do negócio desse, cara, eu não tenho condição, tudo mais. Então, meu filho divide em... Na hora de comprar o iPhone 13, divide em 1000 vezes, entendeu? Na hora de ir para um treinamento que, sei lá, tem um investimento de 600, 700 reais. Cara, quantas vezes eu não peguei avião para ir para Brasília, para ir para São Paulo, para ir para... Só o avião já sai mais caro que isso. Entendeu? Para pagar treinamentos muito maiores sem eu ter condição. Pô, eu lembro quando eu fui para Harvard, cara. Eu fui com $400 no bolso para passar 2 semanas lá no módulo. $400, cara. Pegando assim, tem que dar, entendeu? Tem que dar. Tem que funcionar. Entendeu? E graças a Deus eu tinha. Na época o dólar era 2 e pouco. Eu fui com R$1.000. Entendeu? Então, cara, é o que tem. E Deus proverá. Vambora que a coisa vai acontecer e ir acontecendo mesmo. Mas se eu não fosse, a maioria vai ver a dificuldade, né? Muitas vezes eu ia para treinamento, eu lembro, o primeiro treinamento maiorzinho que nós fomos, foi eu e a Lívia, para Goiânia fazer o curso Mais. A gente já tinha comprado esse curso, dividiu e tal. Foi no comecinho nosso, na Renaudet, assim que a gente chegou aqui, que é um curso de desenvolvimento pessoal de um final de semana. Sexta de, 6 horas da tarde até meia-noite, de 7 da manhã do sábado até meia-noite, 1 hora da manhã, e domingo até meio-dia, entendeu? 7 da manhã até meio-dia. Tipo assim, é pra te tirar do prumo, né? E a gente já tinha comprado, 3 meses antes, e marcaram a festa junina das crianças do colégio, a primeira deles em Palmas, no mesmo final de semana. O que a maioria das pessoas fariam? Ia usar os filhos como desculpa. Não vou poder ir neste treinamento mais, porque meus filhos têm a festa junina e é só uma vez no ano a festa junina. Beleza. A gente naquele momento foi de ônibus. A gente entrou chorando no ônibus. Literalmente chorando. Desculpa. Enfim, primeira festa junina aqui em Palmas, as crianças se adaptando ainda e tal, e nós não vamos. Porém, nossos filhos não são desculpa, nossos filhos são nosso motivo. É o nosso motivo. Eu estou fazendo isso por eles, entendeu? Não posso usar eles como desculpa. Então, você saber usar as suas fragilidades como motivo e não como desculpa é um grande diferencial também nesse mercado do empreendedorismo. Tem um livro muito bom que fala justamente que chama Antifrágil. Ele é quase uma bíblia, assim. Mas vale muito a pena você ler, viu? Leia um livro, gente. Legal. Você quer deixar de ser um chefe, virar um livro, vai no treinamento, leia livro. Livro, principalmente, é um investimento baratíssimo e tem gente que tem preguiça de ler. Como fazer ainda. Amigos, influenciar pessoas. Muito Se você quer entender de relacionamento, leia de liderança, várias e várias vezes. Ó, tem uma boa aqui, um pouco polêmica, que sempre me pergunta isso, mas vamos lá. O que você diz sobre fazer faculdade? Ainda vale a pena?
Depende, né? Depende. Eu falo com tranquilidade disso porque fui parar na melhor do mundo. Sim. Então, eu não tenho dificuldade em falar disso, Pablo. Só que eu acho que depende, sabe? O que eu acredito? Aquela pessoa que tá construindo a vida ainda é diferente daquele cara que herdou já alguma coisa e tal, e que eu acho que a faculdade é o caminho mesmo para entender melhor. Mas o cara que tá começando a vida, eu diria para ele começar nos cursos profissionalizantes, curso técnico. Por quê? Eu acredito na informação e na ação andando juntos, né? Estudou um pouquinho? Coloque em prática um pouquinho. Gostou daquilo ali? E teste, né? Hoje a startup mostra isso. Você tem que ir fazendo testes para ver até onde pega aquela veia, né? E eu acho que o estudo é dessa forma também. Estudou um pouquinho, aplica um pouquinho. Aplicou, tá já recebendo? O que o mercado... Porque uma coisa que você quer, outra coisa é o que o mercado te mostra. Eu podia querer até hoje ter jornal físico. Ah, não, eu gosto muito de jornal, eu quero ter. O que o mercado me mostra? Acabou isso, cara. Ah, não, eu quero ser cobrador de ônibus. Cara, tá acabando isso daí. Ah, não, eu quero, sei lá, entendeu? Antes tinha... muitas profissões que eu quero ser datilógrafo. Cara, entendeu? O que você quer ser, porque não existe mais. Então, se adapte. O mundo mudou e a gente tem que se adaptar. Então, dentro dessa linha, não, pô, eu quero ser, sei lá, enfermeiro. Fazer o técnico de enfermagem aqui, deixa eu sentir, já tô ganhando dinheiro, isso pode pagar minha universidade. E é isso, você ir galgando os degraus até você chegar aonde você quer. Por quê? Eu tenho alguns amigos, né, conhecidos, que fizeram faculdade, fizeram 2 faculdades, fizeram 3 faculdades, fizeram pós-graduação, fizeram mestrado e tá estudando, fizeram doutorado. Aí quando chega no doutorado, vai procurar emprego. Cara, até o mestrado, cara. E quantas pessoas falam, cara, você é muito bom pra vaga que eu tenho. Até o empregador, se for o caso, ou até para começar a empreender, se o cara for empregador, ele não vai te dar uma vaga de R$ 1.500, você que tem um mestrado ou uma pós-graduação, entendeu? Porque o cara vai achar que você não quer aquilo ali, vai ficar por pouco tempo, enfim. Corre isso. Se você esperar ser um doutor para começar a empreender, teve gente com 15 anos começando a empreender, cara. Quando você começar, tem gente anos-luz na sua frente, entendeu? E você já não, com 35 anos, você não vai topar mais o tempo de aprendizado que um menino de 15 topa. Entendeu? Então, o mundo tá muito rápido, né, Pablão? Não sei se tu concorda com isso, mas é a minha visão. É ir crescendo junto com aquilo que você tá... Informação, ação, o tempo todo. É o que eu acredito. Também, se você tiver em alguma área que você acredita e você vê que ela vai permanecer por um certo tempo, inove naquela área, entendeu? Se você tem alguma loja de sapato, vamos supor... Cria um site, venda online. Ah, se você tem alguma loja de algo, venda online. Que hoje tem que estar no online também, entendeu? Hoje em dia você tem que estar no online. Agora, se o cara quiser entrar na vida pública hoje, o que você fala para ele? O que você aconselha? O que você indica? Ele tem um sonho, não quero ser um prefeito, um vereador, um presidente, alguma coisa. O que você fala para ele? O que você indica para ele? Cara, pergunta muito boa, Pablo. Eu fico feliz em poder compartilhar. Talvez isso seja a coisa que eu mais gosto. Poder inspirar e dar o caminho para as pessoas atingirem aquele objetivo que ela quer. E na área pública eu estou até montando, né? É o meu caminho agora, montar treinamentos e cursos e ir para online para mostrar para essas pessoas o passo a passo e a real, né? Quando um partido te convida para ser candidato, o presidente de partido ele vai falar, cara, tu é bom pra caramba, tu vai ter não sei quantos mil votos, eu vou te ajudar com isso, ajudar com aquilo. Não é o cara certo para você escutar naquele momento, porque o cara quer te ganhar. O cara tá em campanha ali para te ganhar pro partido dele, né? E muita gente cai nessa ilusão. Muita gente na política cai na ilusão também do seguinte, ah não, eu sou vendedor de água de coco, eu falo com 300 pessoas por dia, então por 10 dias eu falo com 3.000, no final do mês eu falei com 9.000 pessoas, durante um ano eu falei, com 100.000 pessoas,
Então, cara, não é possível que eu não tenha 10 mil votos. Aí vem na campanha tem 30. Voto... como é que eu vou dizer? Notoriedade é diferente de voto. Popularidade é diferente de autoridade naquele assunto, né? Então muita gente acha que se você for pegar todos os candidatos que vieram vereador aqui em Palmas e ouvi-los antes da eleição, quantos votos você acha que vai ter? E você botar no papel quantos votos cada um acha que tem, no final, quando você chegar no último e fizer a conta de todos, você vai ver que Palmas tem que ter 10 milhões de eleitores para conseguir, atingir aqueles votos, né? Igual numa coligação. Ah, esse partido faz 1 deputado? Faz. Esse daqui faz 3, esse daqui faz 10. Quando você termina de fazer a conta, tem que ter 150 vagas de deputado em Palmas, que tem 28, sei lá, 20 e poucas, entendeu? Então, é algo a ser construído. O que eu falo? Uma candidatura, ela não pode nascer da sua cabeça. Você pode ter a vontade e começar a trabalhar para isso. Mas ao ponto de você registrar uma candidatura, é quando as pessoas do seu segmento, as pessoas à sua volta, te enxergam como representante delas de alguma forma. E aí são as pessoas que vão te colocar ali, entendeu? Não é algo da sua cabeça que, não, eu quero ser. Beleza. Querer, todo mundo pode querer. Mas existe um período de maturação aí. Até chegar lá. Exato. Saber o momento de vir candidato, de recuar uma candidatura, isso tudo é através de mentorias mesmo, né? Procure uma pessoa que já teve um mandato. Tínhamos falado. Exatamente. Porque hoje você vai entrar na internet, né, no Instagram, eu quero ser candidato a vereador. É um nicho bem legal, para marketing digital. É esse nicho que eu estou entrando. 500 mil pessoas no Brasil saem candidatos a vereador a cada 4 anos. Só que até registrar a candidatura, pelo menos 1 milhão pensa em ser candidato, né? Nesse período, né, muita gente vai ficar pelo caminho e muita gente vai realmente registrar a candidatura. Dessas 500 mil, sei lá, aí é chute, não tenho esse número, mas 25 mil disputam realmente a eleição. O resto entra... O partido chamou, eu acho que eu vou ter milhões de votos, eu venho aqui sem planejamento algum. Então, cara, a pessoa que quer ser candidato a qualquer cargo eletivo, ele precisa planejar. Uma candidatura não nasce do dia para a noite. Se você tiver 4 anos para planejar, ótimo. Pelo menos 2 anos de planejamento é um caminho legal para você construir. Você pode não ser eleito na primeira, eu não fui. Mas time que não joga não tem torcida também. Se eu não viesse candidato naquela primeira, eu não teria sido eleito na segunda, né? Porém, sem um planejamento, se eu tivesse vindo candidato também e tivesse 10 votos, não precisava nem vir de novo na segunda. Porque tem uma máxima que a maioria da população vota em quem acha que vai ganhar a eleição. Entre 2, ela pode achar você até um pouco melhor, mas ela vai votar em mim que acha que eu vou ganhar a eleição. Entendi. Um exemplo, né? E essa é a questão, né? Você mostrar que você tem conteúdo, você mostrar que você tem autoridade no que você está falando, você passar confiança e a pessoa entender que você tem chance de ganhar. Porque senão isso tudo cai pelo ralo, né? Você vê última eleição, não vou falar de Bolsonaro ou Haddad, não. Amoedo. O Amoedo era um cara ali que tinha, sei lá, 5, 10% de intenção de voto o tempo inteiro. Só que na hora do voto mesmo, isso a pessoa, eu vou votar no Amoedo, beleza. Na hora de dar o voto... Ela vota no outro. Não, mas esse cara não vai ganhar, não. Eu vou votar em um dos 2 aqui, um dos 3 que tem chance de ganhar. Por mais que a pessoa goste, confie e tudo mais e tal, essas candidaturas desidratam. Eleição de Palmas aqui. Eleição passada de Palmas. Saíram 13 candidatos. Poxa, tinha gente com muito potencial de voto, mas que desidratou porque a população, não vou jogar meu voto fora nessa pessoa que não tem chance. Eu vou ficar entre ali os 2 ou 3 que podem ainda disputar alguma coisa, entendeu? E faz acontecer eleições dessa forma. Só que isso tudo pode ser feito com estratégia, né? Deve ser feito com estratégia. Planejamento. Exatamente. Antecipado. E esse caminho, eu dou muito treinamento para partido político. Né? A gente fecha um pacote, a gente treina cada candidato a vereador, cada candidato a deputado, depois o time dele, a gente monta um multinível dentro da política. Dentro da política. E funciona. Só que eu também só faço esse trabalho para quem eu acredito. Se né? não... Exatamente. Entendeu? Então são esses detalhes. Agora falando de você,
que a gente pode esperar do Felipe 2022, que teve que se reinventar, 2020 para cá, voltou para o jornal de novo, só que de outra forma agora. E o que a gente pode esperar do Felipe de hoje para frente? O que vem de projeto? O que vem de coisa boa aí? É seu momento de compartilhar você agora. Legal, legal. Obrigado, Pablão. Então, veio a pandemia, então todos os negócios relacionados a conexões pessoais, né? Acabou. Vieram a cair muito. Né? Eu vi minha renda cair 90%, né? Em 2, 3 meses. Então, tive que me reinventar de novo. Eu falei, bom, o que eu sei fazer que dá para fazer online? Beleza, um treinamento online. Só que as pessoas ainda não estavam acostumadas a isso. Ainda mais ter que pagar para assistir um negócio online. Eu falei, bom, eu sei fazer comunicação. Então, montei um site, um portal de notícias. Vi que aqui no Tocantins é algo que a população aceita bem. Portal de notícias, acessa muito. Criei uma empresa de marketing eleitoral, né, que vinha campanha. Então, vou me preparar aqui para algumas campanhas eleitorais. A gente fez um case fantástico, foi a campanha do Jailton. Amigão meu que me deu total liberdade de trabalhar. Ele veio candidato a prefeito de Dianópolis e eleição tem isso também. Tem eleição que a gente ganha eleitoralmente, mas perde politicamente, que é um cara, por exemplo, que você espera que bata 80% de intenção de voto. Ele vem despencando e até ganha, mas ganha muito, com um percentual muito pequeno do segundo. Então você ganhou eleitoralmente, mas você perdeu politicamente. Você saiu menor da campanha do que você entrou. E tem a campanha que você não ganha eleitoralmente, mas que você tem um crescimento político muito grande, que é o caso dessa campanha do Jailton em Indianópolis. A gente começou lá com ele, tinha 2, 3% de intenção de voto. Ele é totalmente aberto ao novo, né? Então foi um cara que apostou realmente na nova política, nova forma de fazer campanha e, muito vídeo, muito treinamento. A gente treinou todos os candidatos a vereador, a equipe de todos os candidatos que quiseram e montamos um time realmente, fizemos um multinível dentro da campanha e ele saiu de 3 para 33. Não deu tempo dessa virada, mas foi uma campanha que eu me orgulho muito. Um crescimento muito grande. Demais. Então, fiquei muito feliz em poder contribuir e, obviamente, que o candidato tem que querer, né? Senão, tem muita gente com mente fechada. Então, sou muito grato ao Jailton por causa disso. E aí, abriu muitas outras campanhas. Graças a essa campanha, abriu um leque muito legal. Fiz um relacionamento grande na política aqui do Tocantins também, principalmente lá no Sudeste, por conta disso. O Alan Barbeiro aqui também, para mim, desde o multinível, foi um cara que dispensa palavras, é um mentor realmente, ele tem que estar aqui, que é um cara que tem muito a contribuir, empreendedor nato, né? Ele é. E que eu sou muito, muito grato também, outras pessoas, né? Enfim, mas foi isso, né? A gente conseguiu construir esse ambiente bem legal dentro da política por conta dessas experiências. Então, tem o canal de notícias, tem a empresa de marketing eleitoral que agora, de novo, aquece, né? De 2 em 2 anos tem eleição. Estou com uns treinamentos na área de gestão pública, então dou muito treinamento para a prefeitura, para a Câmara. Tenho um contrato com o CREA, eu sou treinador oficial do CREA Tocantins. A gente roda as cidades onde eles têm polo, né? Eles têm espaço deles lá, enfim. E isso, né? Mexendo um pouquinho com marketing digital, na política também, fazendo essas articulações, conhecendo cada vez mais a política do Tocantins. E tô no mundo, rodando um bocado aí para fazer mais relacionamento, conhecer mais pessoas. E agora aqui participando desse podcast obrigado. Fantástico, e aí, meu amigo. Deixa aí como é que é suas redes sociais, como que eu acho você, nome e tudo mais. Bom, deixa aí também que eu vou deixar aqui embaixo, mas ele fala também. Aproveita para seguir o canal aqui, a gente se inscreve aí, se inscrever, exatamente. Estou aprendendo a fazer esses negócios. Mas Felipe _Rivelo, né? O meu Instagram, @Felipe _Rivelo, é a rede social que eu mais uso, mais me comunico com as pessoas, é o Instagram, então foco total. Tem um canal no YouTube também, mas tá parado, tem que voltar. Já tô empolgado TV aqui de novo, quem sabe. Nova TV. Exatamente. Então, é isso, entendeu? Portal é www.
canal63.com.br. Então, www.canal63.com.br. Portal de notícias que mais cresce no Tocantins. E vai crescer ainda mais. Exatamente. Vamos que vamos. Então, pessoal, se vocês não seguem ele, vai lá, segue ele, acompanha. Se você quer saber sobre política, gestão, liderança, segue ele, que ele é sensacional. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí embaixo, deixa o like, deixa um comentário do que você achou. E um beijão no seu coração, até o próximo vídeo, ficam com Deus e valeu, tchau, tchau, até mais. Muito obrigado, meu amigo, grande abraço a todos também e vamos com tudo, rumo ao topo, porque esse é o nosso lugar. Vamos lá.